Bom, caros alunos, dando continuidade a esses pequenos vídeos, hoje eu vou resolver algumas questões sobre logaritmo, equações e inequações com logaritmos, ok? Mas antes de fazer as questões, vou colocar aqui um pequeno resumo de algumas propriedades que são interessantes você conhecer sobre logaritmo, né? Certo? Logaritmos. Todas essas propriedades aparecem no livro texto, ok? E claro, em qualquer livro que apareça logaritmos. Então, primeira condição é como você calcula o logaritmo na base A de y, se isso vale x. Então, isso é equivalente, se somente se a dizer que a elevado a x é y, né? Essa relação, certo? Bastante conhecida, onde você relaciona a função exponencial com o logaritmo, né? Você vê aqui que uma é função inversa da outra, certo? O que faz o logaritmo desfaz a exponencial, o que faz a exponencial desfaz o logaritmo, certo? E de acordo com essa definição aqui, a gente tem algumas propriedades, certo? Que a primeira é que o logaritmo na base A de 1 é 0, certo? 2. O logaritmo na base A de A vale 1. E isso aqui vale para qualquer base, certo? Para toda base, né? Esse A chama de base, o Y chama de logaritmando e o X é o logaritmo, certo? Também aqui vale para qualquer base, certo? E claro, todas as propriedades aqui vão valer para qualquer base, certo? Você tem que o logaritmo na base A de A elevado a M é M, assim como na base de A elevado a é 1, então também aqui é M, porque fica o expoente exatamente. 4. Você tem que o logaritmo na base A de x vezes y, ou seja, do produto, é o logaritmo na base A de x mais o logaritmo na base A de y. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, exatamente porque você tem a propriedade da potência, né? Então, aqui também, propriedade 5, o logaritmo na base A de x a la n é n vezes o logaritmo na base A de x, né? Porque a potência vai na frente, certo? Todas são propriedades baseadas nessa condição aqui. Você também tem propriedade 6, que diz assim: o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Logaritmo de x menos o logaritmo de y, né? Na base A de y. Certo? Assim também você tem que, quando a potência está na base, o logaritmo na base A de A elevado a z dx é 1 sobre z logaritmo na base A de x, certo? É como se fosse uma raiz, né? O índice de uma raiz, né? Então ele sai para fora dessa forma. E propriedade 8, você tem que o resumo da propriedade 7 com a propriedade 5, né? Que seria o logaritmo na base A elevado a z do x elevado a n. Então, isso n sobre z, o logaritmo na base A de x, certo? Está juntando a propriedade 7 com a propriedade 5, ok? Então, esse é um pequeno resumo de algumas propriedades que estão todas no livro texto, como eu falei. E agora, então, vamos a resolver uma inequação e uma equação logarítmica, ok? Então, vamos fazer aqui, começar por aqui pela letra A aqui, questão 5, letra A. Então, é para resolver a seguinte equação logarítmica. Logaritmo na base 2 de 5x menos 2 menos o logaritmo na
base 2 de x, certo? Menos o logaritmo na base 2 de x menos 1, e isso vale 2, é igual a 2. Sim, um detalhe importante, claro que não menciono aqui, mas esse logaritmo somente está definido quando y é maior que zero, ou seja, o logaritmando tem que ser um número sempre positivo, né? Não está definido o logaritmo para números negativos, certo? Porque você tem aqui porque corresponde o y, você vê aqui, por essa igualdade aqui, essa equivalência aqui, que corresponde a uma potência, né? E a potência nunca vai ser zero ou negativa, né? Certo? Porque você está pensando sempre na base maior que zero. Então, o logaritmando esse valor aqui dentro, para o logaritmo estar definido, necessita ser maior que zero. Então, aqui, quando você vai resolver uma equação em logaritmos, certo? Você necessita também, além da solução, encontrar o x, você confrontar para ver se essa solução que você encontra está dentro das condições de estar bem definido esse logaritmo, ok? Vamos fazer tudo isso. Então, primeiro vamos resolver a equação, certo? Vamos encontrar um x possível que sirva para você fazer a conta, para que essa igualdade, essa soma e diferença de logaritmos de 2 no final, né? Seja igual a 2. Então, como aqui é menos e menos, eu vou fatorar por menos. Aí fica logaritmo na base 2 de 5x menos 2, menos fator de o logaritmo na base 2 de x, mais o logaritmo na base 2 de x menos 1, e isso é igual a 2, ok? Então, observa que como fatorei por menos, agora aqui é uma soma, né? Uma soma de logaritmos. Então, a propriedade 4 diz que quando você tem uma soma de logaritmos, corresponde ao produto dos logaritmandos, ou seja, o produto de x com y. Aqui, então, seria o produto de x com x menos 1. Ou seja, aqui eu vou colocar logaritmo na base 2 de 5x menos 2, certo? Menos o logaritmo na base 2 de x vezes x menos 1, não é isso? Que é o produto. E isso vale 2. Ok? E agora aqui, estou tendo uma diferença de logaritmos, né? Então, a propriedade C diz que quando você tem uma diferença de logaritmos, corresponde ao quociente, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou transformar essa diferença em quociente. Então, o que você tem? Que é o logaritmo na base 2 de 5x menos 2 sobre o x vezes x menos 1, não é isso? E isso é igual a 2. Então, esse 2 também vou transformar em logaritmo para ter uma igualdade aqui, de logaritmo do lado e do outro, né? Para você poder, então, depois, ou simplesmente, melhor ainda, você vai usar aqui agora a definição. Isso podemos fazer, mais fácil, né? Você pensar que essa conta aqui é esse lado esquerdo dessa equivalência, né? Correto? Então, você tem aqui, vou colocar em colchete para não confundir. Essa é o logaritmando. Logaritmo na base 2 desse logaritmando vale 2. Então, de acordo com a equivalência, significa que a base elevado a x é igual a y, ou seja, 2 elevado a 2 é igual a essa fração aqui, usando a equivalência, né? 5 menos x sobre 5x menos 2 sobre x menos 1 é igual a 2 elevado a 2. Estou usando essa propriedade aqui, a definição a equivalência do logaritmo com a exponencial. Bom, e agora então, fica tudo em x, é só você resolver a conta, né? Encontrando aqui o valor, certo? Passa só multiplicando para esse lado e você resolve. Então aqui é 5x menos 2, é igual a 2 elevado a 2 é 4, vezes x menos 1, não é isso? Então agora aqui você vai
multiplicar aqui dentro e ficaria 5x menos 2 igual a 4x quadrado menos 4x, não é isso? Passa esses dois para esse lado, aí você tem a equação 4x quadrado menos 4x menos 5x mais 2 igual a 0, né? Passa esses dois para este lado de cá. Então o 5x passou negativo e o 2 positivo, tá vendo aqui? Então você tem a equação 4x quadrado menos 9x mais 2 igual a 0. Essa é a equação, correto? E agora, então, é só resolver essa equação aqui usando Bhaskara, né? É só isso que temos que fazer, certo? Por Bhaskara, né? Então, aqui, como já está meio apertado, vou apagar esse lado aqui, certo? Porque já você... Não, vou usar a vaca aqui. Então, aqui ficaria assim. X é igual com quem? 9, não é isso aqui? Menos 9, então, dá 9, mais menos, raiz de 4 vezes 9, 36, menos, assim, 9 ao quadrado, perdão, 81, menos 4 vezes 4, 16, mais 2, 32, certo? Sobre 2A, que seria 8. Então, você tem aqui 9 mais menos raiz de 81 com menos 32 dá 49 sobre 8, certo? Então aí você tem as duas raízes, né, que estão aqui. Eu vou colocar esse pedacinho, que são x1 igual a 9, aqui é 9 mais menos 7 sobre 8, não é isso? Que é raiz de 49, não é verdade? Então aqui ficaria 9 mais 7 sobre 8, ou seja, 16 sobre 8, portanto x1 vale 2. Né? E o x2 é 9 menos 7 sobre 8, ou seja, 2 sobre 8, portanto x2 vale 1 quarto. Certo? Essas são as soluções. X igual a 2 e x igual a 1 quarto, ok? Então agora o que vamos conferir é se essas soluções estão de acordo com as condições do logaritmo existir, ou seja, de que o 5x menos 2 é maior que 0, o x maior que 0 e o x menos 1 maior que 0. Então todas essas três condições têm que ser satisfeitas simultaneamente para que você possa ter solução, certo? Estou ajeitando aqui para que fique bem a imagem, ok? Então vamos ver. Vamos ver essa parte agora aqui. Vou conferir, verificando a parte da definição, né? Da condição de definição do logaritmo, né? Sabendo que as soluções que eu encontrei são x igual a 2 e x igual a 1 quarto, ok? Então, condições. As condições são 5x menos 2 maior que 0, x maior que 0 e x menos 1 maior que 0. Todas as três leis de formação desses logaritmos têm que ser maior que 0. Então, daqui você tem, da primeira você tem que 5x é maior que 2, x é já maior que 0, está dizendo aqui, e aqui você tem que x é maior que 1. E dessa conta aqui você tem que x é maior que 2 quintos. Né? Então agora, vejamos isso geometricamente como que funciona, né? 2 quintos é, fazendo uma continha rápida aqui, 2 dividido por 5 vale 0,4, né? 0,4. Então você tem 0 aqui, 1, 2, 3, vamos colocar aqui. Então
Então diz assim, 2 quintos é 0,4. Então 2 quintos. Depois tem o 0, 1, 2, 3. E depois 0, 1, 2, 3. Então aqui x maior que 0 e depois x maior que 1. Aqui 1. Então, na primeira condição, x é maior que 2 quintos. Bolinha aberta para este lado, para a direita. Na segunda, x maior que 0. Bolinha aberta no 0 para a direita. E na última, x maior que 1. Bolinha aberta no 1 para a direita. A interseção entre os três é que seja maior que 1, não é isso? Então, a interseção de todos é x maior que 1. A solução que serve, portanto, é x igual a 2, porque x igual a 1 quarto é menor que 1, não me serve, né? Então, a solução, certo, dessa equação é 2, certo? O x1 que encontramos aqui, ok? O x2 é descartado, que 1 quarto, porque não é maior que 1, certo? E é isso, assim você então resolve essa equação modular. Agora vou fazer uma inequação modular, ok? Vou apagar um pouquinho aqui algumas coisas, porque vamos a colocar também, assim como para a inequação exponencial tinha algumas condições, também para a inequação logarítmica você tem algumas condições para ser resolvida, né? Então, é o que vamos colocar aqui para ver como fica. Ok? Então, na letra B, certo? Inequação logarítmica. Então, você tem dois casos, né? No primeiro caso, o caso 1 assim. Então, se a base do logaritmo, né, é maior que 1, né, estamos pensando aqui, certo? Né? O logaritmo na base a de x vale igual a y, certo? Essa função, né? Então, você tem aqui, se a base é maior que 1, e você tem a equação logaritmo na base a de f de x é maior que o logaritmo na base a de g de x, certo? São logaritmos com a mesma base. Então, essa equação vai ter solução, essa inequação tem solução, quando f de x é maior que g de x. Ok? E no caso 2, quando a base do logaritmo está entre 0 e 1, ou seja, aqui o logaritmo crescente e aqui o logaritmo decrescente, né? Que é a mesma coisa que acontece com a exponencial, certo? São equivalentes, e você tem a inequação logaritmo na base a de f de x é maior que o logaritmo na base a de g de x, né? Então isso aqui tem solução quando f de x é menor que g de x, inverte a condição, certo? Porque aqui em cima é crescente, então preserva o sinal, e aqui é decrescente, então inverte o sinal, né? Sendo que, né, lembrando que a condição tem que ter a condição de a existência do logaritmo, né? No caso sendo, né, neste caso, a maior que 0, que é a base, certo? E diferente de 1, né? A base tem que ser, a base do logaritmo maior que 0 diferente de 1, e além disso, certo? Os logaritmados, né? O f de x tem que ser maior que 0 e o g de x tem que ser maior que 0 também, né? Senão, não está definido o logaritmo, certo? E então, usando essas condições, vamos a ver se ele resolve então uma inequação aqui logarítmica, certo? Claro que essa regra você usa em qualquer caso, certo? É o que você tem que usar para resolver as suas contas na lista que está aí proposta, certo?
Então, a inequação é a seguinte: logaritmo na base 3 de 3x mais 4 menos o logaritmo na base 3 de 2x menos 1 é maior que 1. Esse é o logaritmo. Ok? Então, o que vamos fazer aqui? Primeiro, vou juntar esses logaritmos, já que aqui é uma diferença, são logaritmos na mesma base, certo? Então, primeiro juntamos aqui. Então, ficaria usando aquela propriedade, o logaritmo da diferença é o quociente dos logaritmos, né? Logaritmo na base 3 de 3x mais 4 sobre 2x menos 1, ok? Esse logaritmo sobre esse, certo? O sinal negativo fica no denominador. E isso maior que 1. Como desse lado não tem o logaritmo, vou usar uma das propriedades do logaritmo, diz que o logaritmo na base A do próprio A vale 1. Então é o que eu vou usar aqui. Então vou dizer assim que o logaritmo na base 3 de 3x mais 4 sobre 2x menos 1 é maior que o logaritmo na base 3 de 3. Tá certo? Porque isso vale 1, né? E agora estou confrontando-me com dois logaritmos, certo? Na base 3, né? Certo? Ele diz maior que 0. E observa que A é maior que 1. Então, estou no caso 1. Você tem uma base que é maior que 0, diferente de 1 e maior que 1, no caso, porque é 3. E você tem essa equação aqui, logaritmo na base A de f é maior que logaritmo na base A de g. Portanto, essa inequação tem solução se f é maior que g. Ou seja, se 3x mais 4 sobre 2x menos 1 é maior que 3, vai ter solução. Pronto, então agora fica mais fácil, porque você já não tem mais logaritmos. Agora então é só trabalhar como se fosse uma inequação normal, né? Normal. Então agora simplesmente vou apagar esse lado e vou trabalhar como se fosse uma inequação normal. O único que vai me faltar para resolver a conta no final é verificar a condição em que isso ainda não foi feito, certo? A condição é de existência do logaritmo, ok? Mas já vou trabalhar a inequação aqui, dessa forma. Então, um detalhe aqui, já que para resolver esse tipo de inequação, mais fácil você passa o 3 para este lado e deixa maior que 0, ou seja, 3x mais 4 sobre 2x menos 1 menos 3 é maior que 0, ok? E agora resolvo essa continha aqui e faço maior que 0. Então o denominador comum vai ser 2x menos 1, vou multiplicar esse por esse e juntar numa única fração. Ou seja, assim, 3x mais 4 menos 3 vezes 2x menos 1 sobre 2x menos 1, não é isso? E isso maior que 0. Então, juntei essas duas frações ali, pensando em que você tem um número 1 imaginário aqui embaixo do 3, não é isso? Então, você tem uma soma de duas frações, ok? Ou diferença, como quiser chamar. Então, faz a conta aqui. Então, 3x mais 4 menos 6x mais 3 sobre 2x menos 1 é maior que 0. Então, aqui ficaria menos 3x, certo? Mais 7 sobre 2x menos 1 é maior que 0, ok? É maior que 0. Então, agora tem que achar a solução para essa inequação aqui, né? Certo? E essa inequação, depois eu vou verificar as condições. Essa inequação é resolvida assim. Esta fração é maior que 0 quando o numerador e o denominador forem positivos, ou quando o numerador e o denominador forem negativos, certo? Então, isso significa que menos 3x mais 7 é maior que 0 e 2x menos 1 é maior que 0, ou
menos 3x mais 7 é menor que 0 e 2x menos 1 é menor que 0 também. Isso que significa. Correto? E então, agora é só ir analisando o que significa cada uma dessas pequenas desigualdades que temos aí. Certo? Então, aqui passo esse 3x para este lado, já que está negativo, vou passar para este lado. E aqui o 2 e aqui 1 para este lado. Aqui o 3x e aqui o 1, não é isso? Então ficaria assim. 7 maior que 3x, não é isso? E 2x maior que 1, correto? Ou 7 menor que 3x, não é isso? E 2x menor que 1. Então, como quero encontrar o x, vou colocar o x desse lado, do lado esquerdo. Então, vou virar a equação aqui, isso para ter uma visão melhor. Então, ficaria x, né? Passa o 3 dividindo, menor que 7 sobre 3. Observa, esse 3 passou dividindo para cá. X menor que 7 sobre 3, ok? E x maior que o meio, é o que está dizendo aqui em cima. Ou, aqui também vou virar, certo? X, e aqui 3 passa dividindo, mas agora x é maior que 7. Maior que 7 terços, certo? E x menor que o meio. Correto? Então agora analisamos isso geometricamente, certo? 7 terços, né? 7 terços vai ser aproximadamente, 7 dividido por 3 é 2,3333. Então esse aqui é 2,3 barra e um meio é 0,5, né? Então aqui vamos fazer aqui o desenho. Você tem essa primeira condição aqui, x maior que 7 terços. Então 0, 1, 2, 3. Então 2,3 está por aqui mais ou menos, 7 terços. E embaixo é o meio, não é isso? 0, 1, 1,5 aqui. Então diz x menor que 7 terços. Menor que 7 terços, para este lado. E é por linha aberta, porque é menor estrito, né? Diz x maior que o meio. Então, maior que o meio, para este lado. A interseção entre ambos, certo? A interseção, porque esse i significa interseção, vemos que é entre o meio e o terço, né? 0, 1, 2, 3. Entre o meio e 2 terços, certo? O meio aqui, 7 terços aqui, que é o 2,3, não é isso? Entre eles, ok? E a parte de baixo, então, analisamos também. 0, 1, 2, 3. Então, 7 terços por aqui. Maior que 7 terços, por linha aberta para a direita. E depois aqui 0, 1, 2, 3. Um aqui, o meio aqui. Diz menor que o meio. Bolinha aberta para este lado. A interseção, claramente, vemos que não tem interseção entre eles, então este lado é vazio. Portanto, a solução que serve, que é a união dessa primeira parte, que é este conjunto, união à parte de baixo, que é vazio. Então, a união entre eles é só a possibilidade de cima, né? Certo? A solução, a princípio, são todos os x e n, tais que o x está entre o meio e 7 terços, ok? Certo? Ou seja, é o intervalo aberto no meio, 7 terços com intervalo aberto também. Certo? Assim. O intervalo aberto, o meio, 7 terços. Agora, então, basta verificar, o que resta fazer é verificar se essa solução está dentro das condições
de definição do logaritmo, né? Que é o que vamos ver agora, tá certo? Então vamos lembrar no início, como era no início a inequação original, né? Certo? E verificar as condições de definição, se são corretas, e se essas condições, a solução que a gente tem satisfaz, certo? E aí então, pronto, você resolve a conta. Então, as condições, certo? Lembra de que nossa inequação era a seguinte: logaritmo na base 3 de 3x mais 4 menos logaritmo na base 3 de 2x menos 1. E isso aqui maior que 1, ok? Então, as condições de definição, para que tudo esteja bem definido, é que 3x mais 4 seja maior que 0, não é isso? E que o 2x menos 1 também seja maior que 0. Né? Tem que ser ambos maior que 0 simultaneamente. Ok? Então, da primeira conta de cima, vemos que aqui temos o passo 4 para este lado, então 3x é maior que 4, menos 4, perdão, maior que menos 4, e deste lado 2x maior que 1, não é isso? E aí então, passa o 3 dividido, então você vê que aqui tem x maior que menos 4 terços e x maior que o meio, não é isso? O 4 terços é 4 dividido por 3 é 1,33333, não é isso? Então isso aqui vai ser menos 1,333. E já sabemos que 1 meio é 0,5, não é isso? Então, vamos ver aqui que conjuntos são esses: 0, 1, 2, e aqui o menos 1, menos 2. Então, menos 4 terços, 1,3 está por aqui, né? Menos 4 terços. Está um pouquinho afastado do 0 para a esquerda. E maior que menos 4 terços, então, bolinha aberta para a direita. Tudo isso. Depois o outro, 0, 1, 2, né? 1 meio, certo? E aqui é bolinha aberta no meio para a direita também. Como tem que ser simultâneo para que toda essa inequação esteja resolvida corretamente, tenha solução e faça sentido, é que os valores que você encontra tem que satisfazer simultaneamente todas as condições. Ou seja, se aqui é a interseção, e a interseção entre os dois, você vê que é do meio para cá, né? Que é o que está pintado em ambos simultaneamente. Então, o meio aqui, bolinha aberta do meio para a direita. Ou seja, a condição de solução, para as condições, o x tem que ser maior que o meio, ou maior que o 0,5. E você vê que o conjunto de solução é maior que o meio, né? É entre 1 meio e 7 terços. Portanto, essa solução é suficiente para resolver essa inequação, porque também satisfaz as condições de definição dos logaritmos. Ok? E é isso, colegas. Com isso, então, finalizamos essa revisão, né? Fizemos no primeiro vídeo tem algumas coisas de linha reta, função quadrática e função modular. E nesse um segundo vídeo de função exponencial, e agora esse terceiro vídeo de logaritmo, ok? Espero que sirva para vocês esses vídeos e que consigam resolver as questões que estão na atividade, ok? Lembre-se que Jesus é a solução para todos os problemas, certo? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.